Nessa terça-feira nós temos como grande destaque o playoff da Sul-Americana, onde o Inter enfrenta dentro de casa, no jogo da volta, o Rosário Central, para ver se ele vai conseguir disputar as oitavas de final ou não. Primeiro jogo na Argentina, 1-0 para a equipe do Rosário. Além disso, nós temos vários jogos da Série B, com destaque para equipes na liderança do campeonato, nas primeiras colocações, e também equipes que estão passando por momentos tenebrosos, como é o caso do Ituano, que enfrenta uma das equipes que está lá em cima na tabela. Além disso, a gente tem os playoffs da Liga dos Campeões, aquela fase eliminatória bem no início, já é a segunda rodada. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa terça-feira, dia 23 de julho. Vamos começar falando sobre a Série B, depois a gente termina falando sobre a Sul-Americana. Os horários são parecidos, mas vamos dar um foco primeiro aqui na Série B. Vou tentar falar sobre todos os jogos, trazer os dados de todas as equipes, a gente vai tentando planejar junto da melhor maneira possível, tá bom? Conto com o seu like no vídeo, que ajuda bastante, principalmente nessa época de recessão dos grandes campeonatos europeus. Então vamos começar com Operário e Novo Horizontino. O Operário é uma equipe que dentro de casa só perdeu uma partida e tá aqui como... não é um dos melhores mandantes, tá no meio da tabela, mas é uma equipe que perdeu pouco dentro de casa. O Operário é a equipe no Campeonato Brasileiro que menos sofreu gol dentro da sua casa. Foram apenas 2 gols sofridos como mandante. Isso já torna o jogo um pouco mais under, por si só. Não teve ninguém aqui, ó. Tô vendo o time do Brusque que sofreu 3, tô vendo o Mirassol, CRB que sofreram 3 e o América que sofreu 4. Realmente, o Operário é a equipe que menos sofreu gol dentro de casa. Fora de casa, o Novo Horizontino já teve uma quantidade de derrotas um pouco maior, mas curiosamente é uma equipe que empata pouco. Com isso, como ele tem várias vitórias, ele se tornou o melhor visitante da competição até o momento. Então, por mais que seja um Operário que perdeu pouco, ele enfrenta o melhor visitante, que tem uma vitória a mais só do que derrotas. Mas, como é desnivelado, o Brasileirão, tanto Série A quanto Série B, os times jogam muito melhor em casa do que fora, o Novo Horizontino, com apenas 4 vitórias, já consegue o posto de melhor visitante. E também, em jogos fora de casa, não é uma equipe tão agressiva em gols. 1 gol de média marcado e quase 1 gol de média sofrido. Então, já partimos do ponto de que pode ser um jogo com uma expectativa de gols menor, certo? Vamos utilizar o nosso PDF de apoio para entender um pouquinho mais do contexto de cada equipe. O time do Operário, ele saiu na frente em mais de 70% dos jogos em casa. Mostra iniciativa. Novo Horizontino saiu na frente em 50%. É menos, mas é muito, tá? 50% de iniciativa fora, saindo na frente do placar, é bastante. Só que o Operário passou mais de 70% dos jogos sem sofrer gol. E isso aqui mostra uma defesa muito sólida. O ataque, como eu falei, não é o suprassumo, mas é um ataque com uma média ali suficiente para fazer o Operário ser um bom mandante. Suficiente. Não vou falar que é bom, mas é o suficiente. O time do Novo Horizontino, ele tem um ataque relativamente melhor, porém uma defesa mais vazada. Então acaba sendo um time do Novo Horizontino que é um bom visitante, mas vai ter pela frente uma pedreira em relação à defesa. É melhor ofensivamente, mas pega uma defesa mais bem composta. Dá para perceber que as duas equipes têm dificuldade de marcar gols pela quantidade de finalizações no alvo que é necessário para marcar um gol, principalmente no Operário. Precisa de várias. O Operário tem um primeiro tempo mais sólido, nenhum gol sofrido, mesma quantidade de gols marcados, mais que o dobro de vitórias e nenhuma derrota. Primeiro tempo, então, muito bom do Operário. O segundo tempo do Operário já é bem parecido com o do Novo Horizontino e a média de gols dessas duas equipes, vamos pegar aqui o over 1,5, apenas 29% dos jogos do Operário em casa tivemos 2 gols e 50% dos jogos no Novo Horizontino fora. De novo, para concretizar, não me parece um jogo para over gols. Então, para mim é um jogo para correção de preço, se você é um trader. Se você é um punter, não te indico criar expectativas em gols no pré-live. Durante o jogo, talvez num cenário de desvantagem de 2 gols você pode pensar, mas também não te indico abraçar uma equipe ou outra, tá? O que vale ressaltar aqui é que o Novo Horizontino, que é o melhor visitante da competição, tá com uma cotação alta porque ele pega um bom mandante com uma defesa sólida, tá bom? Chapecoense e Sport, deixa eu já ajustar aqui a minha tela. Temos um favoritismo leve para a equipe do Sport,
Na classificação, o Sport ocupa aqui a 7ª colocação. A Chapecoense está perigando ali zona de rebaixamento. Fora de casa, o Sport é um dos melhores visitantes. De novo, não tem um número de vitórias tão alto, mas a Série B, assim como a Série A, é nivelada por baixo em relação ao visitante. E dentro de casa, a Chapecoense não consegue ter uma boa campanha, apenas uma vitória em 7 jogos. Então, acredito que o mercado também leva muito isso em consideração. Além da má fase da Chape em casa, tem o fator classificação do Sport no geral. E no PDF de apoio a gente consegue perceber que a Chape realmente nos últimos 6 jogos em casa não venceu nenhum. Conseguiu vencer apenas no primeiro jogo. Não tem tanta iniciativa, porém é o mesmo número do Sport, né? Então, apesar do favoritismo do Sport, ele não é uma equipe que sai na frente mais do que o adversário. A Chape tem uma média de gols levemente superior, porém sofre um gol a mais. De novo, me parece um jogo mais under, tá? Porque se a gente pega como média, a Chape marcou uma média de 1,14 gols em casa e sofreu a mesma coisa. O time do Sport nem chega a um gol de média marcado fora e chega a um gol de média sofrido. Mas ainda assim, é uma partida com um cenário mais under. Também são equipes que precisam de mais finalizações no alvo para marcar um gol. Péssimos primeiros tempos, segundos tempos também bem ruins, com destaque até negativo para a defesa. E a média de gols desse jogo, de novo, 71% dos jogos da Chape em casa com over 1,5, até um pouquinho alto, mas 43% dos jogos do Sport fora foram over 1,5. Então também não me chama tanto atenção nesse cenário de gols. Mesma coisa, não vou repetir. Acho que é um jogo para correção de preço. Não te aconselho a ficar se abraçando aqui, se você é um punter. Mirassol e Avaí. Aqui nós temos um favoritismo claro para a equipe do Mirassol. E nós temos na classificação o Mirassol na 5ª colocação. Não é tão distante do Avaí. 3 pontos de diferença? Não, 2 pontos de diferença. Mas nós temos uma situação diferente em relação a mando. Porque dentro de casa o Mirassol é, junto com CRB, América e Vila Nova, as únicas equipes da Série B que ainda não perderam em casa, estão invictos, né? São 6 vitórias em 7 jogos. Então o Mirassol em casa é uma potência. O time do Avaí fora de casa é um visitante que está ali na primeira prateleira, mas tem apenas 2 vitórias. Destaque para o Avaí é a quantidade de gols sofridos, apenas 5. Não é uma defesa tão vazada. O Mirassol dentro de casa tem uma defesa muito boa, tão boa quanto a do Operário, né? Sofreu um gol a mais que o Operário, por exemplo, dentro de casa. Então, de novo, me parece um jogo mais amarrado, mas o mercado já encontrou esse favoritismo. Dá para ver que o Mirassol tem predominância de cores verdes, não só no seu escudo, né? O Mirassol saiu muito mais na frente do placar, ficou muito mais jogos sem sofrer gol, falha em marcar pouquíssimas vezes, e o time do Avaí já tem uma média de jogos onde sai na frente bem mais baixa, metade do que o Mirassol. 43% nem é ruim, mas comparado com 86% do Mirassol, aí fica mais baixo. Falhou bem mais em marcar e teve um número de gols sofridos um pouco maior. O time do Mirassol precisa de bem menos finalizações no alvo para marcar um gol. Tem um primeiro tempo mais agressivo e sólido defensivamente, por mais que o Avaí também tenha tomado poucos gols. E no segundo tempo é amplamente superior, com mais vitórias, bem mais vitórias, mais gols marcados, porém o número de derrotas e gols sofridos é parecido, tá? De novo, média de gols em casa do Mirassol, o over 1,5 aconteceu em apenas 57% dos jogos, é pouco, assim como 43% nos jogos do Avaí, é pouco. Não vou te indicar pensar em gols no cenário pré. Acho sim que dá para trabalhar uma correção de preço aqui, principalmente se o Mirassol tiver um comportamento mais agressivo para trabalhar contra o Avaí, se você é um trader trabalhando ao vivo. Agora, em relação a gols, somente se a gente tiver um cenário mesmo no ao vivo de um jogo desempatado, maluco, abrindo e tudo mais. Principalmente se o Mirassol estiver na frente, porque é o favorito, tem mais poderio ofensivo, talvez forçando o Avaí a sair para o jogo. No cenário de apostas, no cenário de você fazer alguma coisa seca, eu vejo valor do lado do Mirassol. Se você puder esperar uma cotação um pouco maior, seria melhor. Por quê? Não que eu não confie no Mirassol, que realmente é um mandante muito bom, mas tem 2 pontos aqui que me preocupam. Primeiro, o Avaí não está nas primeiras colocações à toa, é um time bom. E segundo, a defesa do Avaí é pouco vazada, tá? Então o Mirassol pode ter um pouco mais de dificuldade de furar essa defesa. Ituano e América, mais um claro favorito por aqui. Se o América tá a 1,73 fora de casa, se esse jogo fosse invertido, se esse jogo fosse em Minas, essa cotação ia estar a 1,40.
tá? Isso quer dizer que o mercado confia muito no América para colocar um visitante com uma cotação tão baixa. Não é à toa. O América é o terceiro colocado na competição e enfrenta o vice-lanterna com apenas 11 pontos. Foram apenas 3 vitórias do Ituano. O Ituano conseguiu as vitórias, todas essas vitórias, essas 3, dentro de casa e teve mais derrota do que vitória. No geral, o Ituano é um dos piores times da competição porque o saldo de gols do Ituano é muito fraco, né? Mas em casa, o Ituano consegue pelo menos marcar gol. Foram 11 marcados e 14 sofridos, então não tem um saldo assim tão negativo como no geral da competição, né? Porque se a gente pega no global, o Ituano marcou 19, tomou 35. Aí já fica mais difícil. O América fora de casa teve apenas uma vitória e agora a gente tem a nossa primeira interrogação. O América teve apenas uma vitória fora de casa. E utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que a sequência do América são 3 derrotas e um empate nos últimos jogos fora. Uma vitória apenas, como a gente consegue perceber, 3, 4, 5, 6 pontos somados, né? E pega o Ituano, que vem de vitória em casa. Quem que o Ituano pegou e quem que o Ituano venceu? O Ituano venceu o Botafogo de Ribeirão por 3-2. De novo, naquela característica de marcar gols e sofrer gols, né? É uma equipe que tem cedido muita oportunidade, mas venceu. E no outro jogo, antes desse, empatou. E aí nós temos um América que não vence, que teve apenas uma vitória. E aí eu olho para essa cotação aqui e eu vejo um favorito podendo se complicar. Eu sei que o adversário desse favorito é mais acessível, mas é uma cotação muito baixa para uma equipe que não entregou tanto ainda fora de casa. Esse é o primeiro favorito que eu acho que pode se complicar por aqui, tá bom? Vamos voltar para cá, ó. O Ituano saiu na frente em 50% dos jogos, o América fora de casa em 29. Ponto para o Ituano. O Ituano tem um ataque melhor do que o América, jogando dentro e fora, respectivamente, e tem uma defesa mais vazada. O Ituano falhou menos em marcar e ficou mais jogos sem sofrer gol. Acredita que o América sofreu gol em todos os jogos fora? Então, ao invés de olhar para uma vitória do América, eu já vou olhar para um cenário talvez de ambas marcam. Eu já vou olhar para um cenário talvez de over 2,5 ou um over 1,5 com uma cotação mais elevada durante o jogo. Eu não vou me envolver num favorito que não está entregando tanto fora de casa. É assim que a gente foge das pegadinhas. O América pode até golear esse jogo, mas no pré, nessa análise pré, a gente consegue perceber esse ruído nessa cotação do América. E se nós temos dos dois lados defesas frágeis, talvez o mercado de gols seja um pouco mais atrativo. Nem que seja o over 1,5, espera a cotação melhorar durante o jogo e pode ser interessante. Agora, se você perceber durante o jogo que está um jogo lá e cá, o ambas marcam também caberia por aqui, tá? Para mim é um jogo que o favorito pode se complicar, um jogo para pelo menos 2 gols. Para correção de preço, cabe também, né? Cabe também. Se você é um trader, cabe sim. Ponte Preta e Vila Nova. Nós temos uma Ponte Preta com leve favoritismo enfrentando o segundo colocado da competição. Ponte Preta 13º. Dentro de casa, a Ponte tem 5 vitórias em 7 partidas. Perdeu apenas uma. Um ataque fortíssimo. A Ponte Preta tem o melhor ataque da competição dentro de casa. Melhor do que o Vila Nova, melhor do que o América, melhor do que o Santos, melhor do que todas as outras equipes. A Ponte marcou 17 gols em casa. É um ataque muito forte. E defensivamente não é uma equipe tão vazada, né? Não chega a ser absurdo, mas a média de gols sofridos já passa de um gol por jogo. Então, por si só, a gente já olha e pensa talvez um jogo um pouco mais puxado para gols. Fora de casa, o Vila Nova não consegue ter o mesmo desempenho que tem em casa. O Vila Nova é o melhor mandante da competição, mas hoje joga fora de casa e teve apenas uma vitória em 7 jogos. Olha só, pelas cores do PDF de apoio, a gente bate e já percebe que o Vila Nova tem sérios problemas fora. Venceu o último jogo? Venceu. Mas a Ponte Preta vem de 4 vitórias seguidas em casa. Além disso, a Ponte tem muita iniciativa, um ataque muito forte de média de 2,4 gols, não falhou em marcar em nenhum jogo. O time do Vila Nova sofreu gol em todos os jogos, falhou em marcar em mais de 40% e não tem uma iniciativa tão alta, né? Não saiu tanto na frente do placar assim. A média de finalizações no alvo que a Ponte Preta precisa dar no gol é muito baixa. Então, mesmo que a Ponte decida jogar de maneira reativa durante o jogo, o Vila Nova corre perigo. O primeiro tempo da Ponte Preta é muito superior e o segundo tempo também, né? Então nós temos aqui, na minha opinião, um favoritismo justo para a equipe da Ponte Preta. Porém, a gente está falando do vice-líder da competição, que no último jogo fora de casa venceu a equipe do Amazonas por 2-1. Né? Vem de empate contra o Santos, vitória contra o Avaí. Então o momento do Vila Nova é bom. Vitória contra o Mirassol, contra o Goiás, empate contra o Curitiba, vitória contra o Amazonas, o Avaí e empate contra o Santos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos seguidos sem derrota. 6 ou 7? 6. Então também vou levar isso em consideração ao invés
invés de te indicar C como a vitória da Ponte Preta, eu vou ter um pouco mais de cuidado, porque o momento do Vila Nova é bom e eu respeito muito uma equipe que está vivendo um bom momento. A confiança está sempre lá em cima. Então, ao invés de pensar num cenário de dupla chance da Ponte Preta, eu vou pensar em gols, porque eu tenho aqui um time que está na segunda colocação, que está num bom momento, que vem marcando com frequência. Olha só, marcou contra a Chape, contra o Ceará, não marcou contra o Botafogo, mas marcou contra o Mirassol, Goiás, Curitiba, Amazonas, Avaí e Santos. Então eu vou dar esse voto de confiança para o Vila Nova e vou, obviamente, acreditar nesse bom ataque da Ponte Preta para pensar num jogo de over 1,5. Acho que essa cotação em 44 aqui, ela pode melhorar rapidamente durante o jogo. Não duvido de ambas marcam a 2 e não é o mercado que eu trabalho, mas é uma cotação agradável, tá? E também é um jogo para correção de preço, na minha opinião. Acho que a cotação da Ponte está justa, tá? Não vou dizer que o favorito pode se complicar aqui, porque realmente a Ponte Preta é muito agressiva. Fechando a Série B, vamos falar rapidinho sobre Sul-Americana. Às 19 horas, o Racing, dentro de casa no Uruguai, né, o Racing de Montevideo, enfrenta o Huachipato e o primeiro jogo foi 3-2 para o Racing. Como já tem uma vantagem para a equipe do Racing, muito provavelmente o Huachipato vai vir para cima e a gente pode ter mais um cenário de gols por aqui, principalmente se o Racing voltar a ficar na frente do jogo, né? Ou seja, já tá 3-2, o Racing faz 1-0, vira 4-2 nas eliminatórias e aí esse jogo pode abrir ainda mais. No jogo do Inter, o cenário é um pouco diferente. Não temos cotação ainda, vou ver se eu consigo encontrar aqui uma cotação do jogo do Internacional pra gente poder conversar, mas o jogo do Inter já é um cenário um pouco diferente, porque o Internacional perdeu o primeiro jogo por 1-0 e isso faz com que o Inter tenha que amassar o time do Rosário e o Rosário possa jogar pelo empate para poder se classificar. É um risco jogar por um empate? É. Quando você se comporta de uma maneira muito defensiva, você acaba dando chance do seu adversário ficar progredindo ataque atrás de ataque e você pode ter um problema. Mas um empate basta para se classificar. Então, o Rosário pode ter esse comportamento um pouco mais defensivo. Acabei de achar aqui a cotação do Inter, tá pagando 1,47, em torno de 1,50. Não acho uma cotação errada, mas também não colocaria dinheiro, tá? Porque se a gente pegar os últimos 2 jogos do Internacional dentro de casa, principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, o Inter perdeu para o Juventude e perdeu para o Vasco, além de ter perdido para o Atlético Mineiro. Nesse jogo, acho que não tinha jogado no Beira-Rio. Então vai ser uma pressão danada, vai ser uma imensidão de gente apoiando o Inter, vai ser provavelmente um massacre do Inter, mas não necessariamente o Inter tá completamente isento de tomar um contra-ataque e um gol, e também até uma dificuldade de marcar o gol do jogo, que seria o gol de empate. Para mim é um jogo para ficar de olho numa possível vitória do Inter, mas é sempre bom tomar cuidado. Em relação a trade, se essa cotação aqui do Inter está próxima de 1,47, muito provavelmente a cotação do Rosário vai estar mais acima de 6, quase 7, né? Então, para trabalhar um lei a pior equipe já é mais difícil. Para trabalhar um back ao Inter, você precisa de uma pressão muito grande sem o oferecimento de contra-ataque para o adversário. Aí pode ser interessante. Eu vou colocar como um jogo para correção de preço, mas eu não duvido que a gente tenha oportunidade para trabalhar a favor do Inter, tá? Quando esse jogo teria uma expectativa para gols? Bom, no início, no pré-live, não teria, na minha opinião, né? Seria o Inter jogando praticamente sozinho contra o Rosário se defendendo. Em caso de gol do Inter, ainda não é um jogo para virar over, porque o Inter apenas empatou a classificatória. Com 2-0 do Inter, ou 2 gols de vantagem, aí você já tem um Rosário precisando sair para o jogo, que é o cenário ideal para gols. O Rosário na frente, ou o jogo 0-0, não faz esse jogo abrir. 1-0 para o Inter, depende do contexto. Se for 1-0 para o Inter muito cedo, pode ser um jogo que tende a abrir. Se for um jogo 1-0 para o Inter no segundo tempo, meio do segundo tempo, aquele jogo amarrado, aí não. E eu acho que é um jogo para cartões. Eu não duvido, tá? Time argentino, querer catimbar, tirar um pouco do ritmo do jogo, bater bastante nos jogadores. Então, provavelmente aqui tende a ser um jogo para cartões. Na segunda fase da Liga dos Campeões, nas eliminatórias, nós temos como destaque, tá? Opção para você: Bodoglin, o Jagiellonia, que é um time, se não me falha a memória, polonês. Deixa eu confirmar aqui. Jagiellonia. Polonês, exatamente, não tô falando besteira. E foi campeão esse ano e é um time forte, tá? Temos o Karabakh, que a gente já conhece, o Malmo, o Apoel Nicosia, também é um time conhecido, Steaua Bucareste e Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev e Partizan, Midtjylland, todos os times que a gente já conhece, ó, Lugano e Fenerbahçe, Shamrock Rovers e Sparta Praga. Times que a gente já está acostumado. Começou a funilar, né? Começou a funilar, a gente já vai conhecer um pouco mais. São esses jogos como opção. E tem também playoffs da Europa League, se eu não me engano. Aqui, ó.
A Conference League. Ah, mas aí é muito lá embaixo, né? Tem o Flora Tallinn que a gente conhece, mas aí é muito lá embaixo. Eu não vou te indicar, não. Deixa eu ver se tem algum amistoso interessante, ó. Celta Vigo enfrenta o Gijón, Bristol City, West Brom, Cardiff, o Mamelodi Sundowns a gente conhece, da África do Sul. O que mais? O Hannover, é o segundo time do Hannover, não é o primeiro. Sturm Graz e Porto, Nottingham Forest, Rot-Weiss Essen, não é o Rot-Weiss Essen, é outro Rot-Weiss, Waldorf, achei que era o Essen. Dinamo Zagreb, Las Palmas, reservas do Chelsea, né, tô fora. La Coruña, Valladolid, que mais? Nossa, tem muito amistoso. Tá doido. Não. Com essa quantidade toda de amistoso tudo na mesma hora, a gente não vai ter o quê? Liquidez. Aí eu tô fora, né, cara? Tô fora catapora. Barriga cheia, pé na areia. Já estamos de barriga cheia, com muita opção de jogo, né? Vamos ser sinceros, ó. Do ano, tem jogos da Sul-Americana, enfim, tem bastante jogo. Não vou inventar moda nesses amistosos, não. Vou ficando por aqui. O espaço está aberto aí para vocês me ajudarem com alguma informação extra ou me corrigir se eu falei alguma besteira. Eu vejo você amanhã. Não esquece do like. Um grande abraço e até a próxima.